está com a gente já porque temos muito o que conversar. Está começando cada vez mais toda a situação de eleições municipais. Todo mundo começando a se preparar. Tem gente esperando isso já desde o começo do ano. Mas a gente sabe que agora começa para valer com as convenções partidárias que começam já a partir do próximo sábado, né, Pedro? Isso em todo o Brasil. Explica pra gente, então, o que são as convenções partidárias. A gente sabe que é o momento dos partidos selecionarem, oficializarem realmente quem vão ser os seus candidatos. Você sabe que falando com as fontes que estão produzindo os primeiros elementos para as campanhas eleitorais, os marqueteiros e tudo mais, eles têm uma brincadeira que vários deles dizem, eles falam assim: nesse momento, quem está preocupado com eleições são os políticos e os jornalistas, só. Exato. A população ainda não. E esse turning point, ele acontece no sábado, com o início das convenções partidárias. Turning point, ele é muito chique, é bilíngue, meus amigos. Esse ponto de virada, essa mudança, essa evolução, para que o assunto possa ser tratado como um assunto nacional. Obviamente porque você tem eventos públicos organizados pelos partidos com os candidatos e pré-candidatos a vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, que mudam a dinâmica do funcionamento da campanha daqui para frente. Mudam também as regras do Tribunal Superior Eleitoral para o que vai acontecer. Vão ficando mais rígidas nesse caso. Vão ficando mais rígidas para algumas coisas, mas mais permissivas para outras, viu, Muri? Inclusive agora com as convenções, algumas coisas são liberadas, né? Dá para pedir voto, por mais exemplo, pra frente. Isso não era autorizado até agora. Eu preparei uma tela para a gente poder olhar aqui, junto com o nosso departamento de arte, quais são os destaques das convenções partidárias. O que acontece a partir das convenções que começam nesse sábado, dia 20 de julho, e vão até o dia 5 de agosto. Então, essa é a data, o prazo para a realização das convenções. Um dia depois das convenções, os registros das candidaturas têm que ser feitos oficialmente na Justiça Eleitoral. A convenção partidária ela tem força de lei, então o que é decidido nela só pode ser mudado depois se você tiver uma nova assembleia por parte daqueles integrantes dos partidos para eventualmente mudar. Então, é muito mais fácil você fazer arranjos políticos antes da convenção do que depois. Elas servem basicamente para oficializar os candidatos. Aí a gente está falando especialmente aqui dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, ou prefeita e vice-prefeita, que vão ser... Eles passam de pré-candidatos a candidatos. A partir do momento que eles têm a convenção formalizando a candidatura, eles podem se apresentar como candidatos, podem pedir votos, podem começar a trabalhar de uma forma mais efetiva nas suas respectivas campanhas, inclusive financeira. E elas também referendam as chapas dos vereadores, que são... tem uma mudança em relação às últimas eleições. A gente tem um número menor de candidatos agora. A gente, nas últimas eleições, tinha aquela chuva de candidatos, assim, um monte de candidatos. Tinha gente que terminava a eleição com 1 voto, 2 votos, 10 votos. Agora não. Agora você tem que montar a sua chapa de acordo com o número de vagas que tem na Câmara Municipal da sua cidade. Então, por exemplo, a coligação do PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Sustentabilidade, PDT, que tem aqui em São Paulo, são 55 vagas na Câmara Municipal, eles têm 55 mais 1 candidatos que podem ser lançados. Isso certamente vai ajudar a concentrar os recursos e os votos nesses candidatos. Você tem a aprovação das coligações, isso é muito importante, porque aí você referenda com qual partido cada uma das legendas vai continuar nessa disputa, né? Então, por exemplo, você tem aqui o Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, que deve ter a maior coligação na cidade de São Paulo. Isso passa pelas convenções partidárias. Então, a convenção do Republicanos tem que aprovar o apoio ao MDB. A convenção do PL tem que aprovar o apoio ao MDB. A convenção do União Brasil vai ter uma polêmica pela frente. Aliás, essa está marcada para sábado e antes disso vai ter novidades, a gente daqui a pouco vai trazer aqui. E elas passam a autorizar os contratos, isso é muito importante. Por quê? A partir do momento que você tem oficializada a candidatura, você pode, por exemplo, contratar uma empresa de marketing para poder prestar serviços para aquele candidato. Você pode contratar uma cobertura audiovisual para acompanhar esse candidato nas ruas. Você pode contratar equipes para trabalhar nos bairros, organizadores locais, coordenadores de campanha.
E pessoas físicas também que passam a trabalhar como cabos eleitorais nas campanhas. Então, quando você tem esse sinal verde, você tem a oficialização dessa estrutura partidária, que passa pelos comitês, que são as sedes físicas de cada uma das candidaturas. Que começam a funcionar para valer. Começam a funcionar para valer. Então, você pode, por exemplo, alugar um prédio ou uma casa para servir de comitê eleitoral, para que aquele candidato possa ter uma estrutura física de apoio, de suporte para disputar a eleição. Então, as convenções partidárias, elas são, no nosso calendário eleitoral, um marco importante, porque elas passam a tornar tudo aquilo que era um ensaio, perdão, em algo oficial. Ou seja, se até agora a gente está falando de pré-candidatos, de não poder pedir votos, sujeito ter que ir de um lado para o outro com o próprio carro, ou ter que usar uma estrutura pessoal, você não poder ter doações, você não poder ter investimento dos partidos, agora você passa a ter uma estrutura oficial que permite essa campanha avançar. É como se fosse no futebol, né? Tá no aquecimento ali, mas agora a bola que está ali no centro começa a rolar. Agora efetivamente o tempo da campanha começa a correr. Muito bem, Pedro. Obrigada, viu? Valeu, Muri.